excelente tarde para você, seja muito bem-vindo, um prazer mais uma vez estar na sua companhia nessa tarde debatendo hoje, gente, sobre menopausa, sobre saúde da mulher, os desafios encontrados ao chegar nessa fase. Lembro que estamos aí em transmissão ao vivo, além da televisão, pelo site hittv.com.br. O nosso canal de comunicação já está aberto e pronto, é claro, para receber a sua pergunta ou o seu comentário. Manda uma mensagem para a gente para o nosso WhatsApp, 0 operadora 11 3337 5886. E temos também uma enquete esperando, é claro, pela sua resposta, pela sua contribuição no @consulta-ao-doutor. Diretor, coloca pra gente, por favor, a nossa enquete na tela, para você saber o que te espera lá no Instagram. Desafios na menopausa, variação de humor e depressão, dificuldade de acesso a terapias hormonais ou menopausa precoce. Qual será o maior desafio para cada uma de vocês? Você entra lá e responde para a gente, que a gente vai debater também sobre esse assunto. Fora isso, te convido a me adicionar, é claro, no Instagram, @Dani_Parisi. Vamos trocar mensagem, quero conhecer um pouquinho sobre você. Qual é o tema que você quer ver a gente debater aqui nas tardes, ok? Só me mandar mensagem. Então vamos lá, gente. A menopausa, ela é uma fase natural, é uma fase que chega e ela representa o fim da fertilidade. Pois é um momento que todas nós, mulheres, iremos chegar. É uma fase que marca, então, o fim da fase reprodutiva feminina. Momento que traz, é claro, inúmeros desafios inclusive emocionais. Recebo, então, agora, gente, para o nosso bate-papo, Raquel Menezes, endocrinologista. Seja muito bem-vinda, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, e é um papo muito importante, e foi muito legal a chamada, né? Porque chamou os homens também, que se para nós mulheres é difícil entender essa parte de transição, para os homens também é interessante, para acompanhar e para entender, saber o que realmente a mulher está passando, qual o momento e como me ajudar também, né? Interessante, importante e necessário. Sim. Exatamente por conta disso, pela parceria. Exato. Recebemos também, gente, a fisioterapeuta pélvica Débora Pádua. Seja muito bem-vinda, muito obrigada, viu? Eu que agradeço o convite, Dani. Vamos começar, gente, esse bate-papo de um lugar comum para todas nós. Queria saber de vocês, em cada especialidade inicialmente, o que é a menopausa. Então, o que é a menopausa com os olhos da endocrinologia? Nos olhos da endocrinologia é um processo fisiológico, né, diminuindo nossos hormônios, que é um processo natural que, graças a Deus, todas nós mulheres vamos passar, né? Então, é um processo natural, então, que vai diminuindo nossos hormônios com o passar da idade e tem, sim, muitos tratamentos, que é isso que a gente vai falar aqui hoje, ter um olhar diferente nesse processo da menopausa, né? Então, na parte endocrinológica, a alteração hormonal e corporal todo, né? O nosso metabolismo inteiro. Assim que os hormônios caem, o que passa a acontecer então com os nossos órgãos, com as nossas células? E doutora, o que é a menopausa para a fisioterapia? Olha, a menopausa para a fisioterapia pélvica acaba sendo uma mudança, né, da parte muscular, ligamentar, funcional. Então, uma mudança que pode ser delicada quando a mulher não se cuida. Então, ela precisa ter um olhar, ter orientações e instruções para passar por essa fase bem. Então, a fisioterapia pélvica, ela acaba ajudando muito nessa fase dessas mulheres. E agora, Débora, eu queria saber o que é a menopausa para você. Olha, por mais que a menopausa ela signifique um envelhecimento, ela é uma fase que eu acho que a gente sente muitas mudanças, né? A gente sente a mudança na pele, no cabelo, então a gente às vezes não se sente mais tão bonita, mas é a questão do envelhecer e tentar envelhecer bem, que às vezes pode ser delicado para algumas mulheres e para outras nem tanto, que às vezes a mulher, ela sente toda essa mudança e fala, olha, eu tô viva, eu tô envelhecendo bem, então depende muito de como essa mulher se cuida. Então acho que é importante a mulher se cuidar para ela enfrentar essa fase que vem aí da menopausa, porque realmente vem alterações, né? Não tem muito para onde correr. Não tem como correr, para onde fugir, como evitar.
Não tem como evitar. E só que eu penso assim, se você está menopausa, é porque você está viva até ali. Então, a gente tem que tentar olhar com bons olhos essa parte e ser positiva, né? Com certeza. E Raquel, o que é a menopausa para você? Nós temos que, falando como mulher, né, e ao mesmo tempo com um olhar médico, a gente tem que perder esse medo, né, de falar assim, nossa, vou entrar na menopausa e aí a pessoa ela fica até ansiosa, mais por conta de, será que eu estou na menopausa ou não? E a gente tem que olhar que é uma mudança natural, que é um processo que a gente vai passar, que tendo um bom acompanhamento a gente vai ter qualidade de vida, né? E não encarar isso daí como uma, tipo, ah, meu Deus, eu vou entrar na menopausa, que tem as mudanças, mas a gente buscar, e aqui nem aqui no programa, que sempre tem informações, como que a gente pode passar por essa fase, né, e tendo qualidade de passar bem e e a gente viver bem, não ficar falando assim, ah, eu tô com receio, tô com medo, ansiosa e encarar somente pro lado negativo, ver pelo lado positivo, que nós estamos vivas e por isso que estamos enfrentando essa parte da menopausa. Porque acho que a impressão que a gente tem é que existe um medo de falar sobre isso, um medo de chegar nessa fase. Existe, às vezes, até um preconceito. Ah, tá na menopausa, sabe? Existem tantas coisas pela nossa sociedade, inclusive, que eu acho que o objetivo aqui nessa tarde, gente, é a gente bater um papo franco, falar de forma aberta e tirar essa coisa. Não, gente, essa é uma fase que vai chegar, graças a Deus. Mas parece que é uma assinatura, né, Dani, de envelhecer. Sim. Estou envelhecendo, entrei na menopausa, você vai lá e assina e carimba. E não é isso, né? Do mesmo jeito que a gente passou de criança para adolescência, da adolescência para a fase adulta, a gente chega na menopausa também. Então é só mais uma fase da nossa vida. Tão importante e porque estamos vivos. E porque estamos vivos, com certeza. E a gente está falando, Raquel, de que fase, de que momento, em qual idade que a gente pode esperar chegar na menopausa? 45 anos? Geralmente, nessa fase dos 45 anos, né? Mas o que a gente tem que olhar? Que menopausa, o que é exatamente? É um período que você fica de 1 ano sem menstruar. Então, assim, você viu que você tá 1 ano sem não saiu nenhum sanguinho ali. Então fiz 1 ano, entrei na menopausa. Só que a gente tem que se preocupar, não é o entrar na menopausa, é o antes disso, é o climatério, que pode acontecer a partir dos 40 anos, né? Aí você vai falar assim, caramba, mas 40 anos eu não tô na menopausa. Mas a gente está começando a perder os nossos hormônios, a diminuir a parte nossa hormonal, né? E aí é nessa fase que a gente já tem que começar a ter os preparos. Preparo com o quê? A parte alimentar, não fazer o preparo de reposição do hormônio, porque ela não entrou numa falência, né? Que aí a gente faz a reposição. É só o início da redução. Exato. Só que aí a mulherada, ela pensa somente no sintoma. Que todo mundo quando fala de menopausa... Eu respondo. Vou engordar. Vou engordar. Ou entrei na menopausa, fogacho, né? Todo mundo pensa que... Mas eu não passei calorão na menopausa, então, tipo, não vou ter isso, né? Não é somente o fogacho, né? E a mulher, ela fica só esperando ali, a grande maioria tem isso, mas a mulher, ela só fica esperando isso, né? Tipo, não vim calorão, não preciso fazer a reposição. Não, você precisa começar. E nesse período que a gente falou, a parte mesmo que entrou na menopausa, né? Que pode ser ali, dependendo da idade, mas uma média de 48 a 52 anos, mas antes disso a gente já tem que começar a se cuidar. Né? Que ela já começa a apresentar alguns sintomas e nem percebe, acho que é natural. O que é a perimenopausa, antes da gente entrar nos sintomas? A perimenopausa é esse período antes da menopausa mesmo, né? Que aí às vezes a gente chama de perimenopausa ou climatério. Ou climatério, que você tinha comentado anteriormente. Perfeito. Então vamos aos sintomas, gente. Vamos entender aí quais são os sintomas iniciais. Os sintomas variam muito de cada metabolismo, né? Por quê? Por que vai variar? Depende do tipo de alimentação que a pessoa teve ao longo da vida, depende da atividade física que fez. Então, algumas pacientes, elas apresentam, né? Elas falam assim, olha, a alteração de humor, fala assim, ando mais irritada, né? A mulher, ela fala assim, poxa, eu tô mais irritada, mais chorosa. Oi? Com insônia. Com insônia, a parte também vai interferir no sono. Ela reclama também, percebe na parte sexual, secura vaginal,
né? O aumento de peso, que a mulher ela fala assim, caramba, né? Tô treinando, tô malhando, tô seguindo minha alimentação e ter esse ganho de peso, né? A pele, elas queixam, falam assim, nossa, a sensação de... Elas chegam a falar assim, de pele derretida. Falam, poxa, parece que eu tô me derretendo, né? E, principal, a questão da mente. Ela fala assim, nossa, eu tô com uma... a expressão que elas usam muito, névoa, né? Parece que minha cabeça, tipo, tô esquecida. Esqueço chave, esqueço o celular, tô falando um negócio, acabo esquecendo. Isso daí são os principais sintomas. Mas, na realidade, tem 76 sintomas listados e a gente nem sabe. Se dá conta. Esse daqui que eu falei são os principais, né? São os que mais gritam e Sim. que mais as mulheres costumam relatar, reclamar, enfim, no consultório. Exato. Doutora, a gente estava conversando um pouquinho antes de começar o programa que muitas das vezes essa questão aí, por exemplo, do fim da menstruação, de parar a menstruação por 12 meses, etc., é difícil de identificar por conta do uso de DIU. Não Sim. é verdade? Também tem mulheres que acabam emendando uma cartela na outra de anticoncepcional e acabam não percebendo, é isso? Hoje a gente já tem as pílulas que são direto, né? Não tem pausa para a menstruação. E aí o que acontece? Se perde um pouco a noção de quando essa mulher entrou na menopausa. Por quê? Quando você segue pela menstruação, foi o que a doutora Raquel estava falando, é sempre uma data retroativa. Então, você primeiro fica aquele tempão sem menstruar para saber que entrou na menopausa ali um ano antes. Então ficou 6 meses, tu entrando na menopausa? Depende, se você menstruar de novo, então não entrou. E daí por diante. Só que aí o que acontece? Existe o DIU, o Mirena e agora tem o Kailena também, que o que acontece? Existe hormônio ali nele. Então, você não perde a noção. Porque você fica sem menstruar, ele não tem mais a menstruação na maioria das mulheres, e aí você não sabe quando você entrou ou não. Então, quando a médica te pergunta quando foi tua data da última menstruação, ela fala, não sei, tenho DIU. Você não tem essa referência. É possível o quê? Fazer sempre a dosagem hormonal. Então, por isso que a mulher não pode ficar muito tempo sem ir no ginecologista também, para poder fazer isso. Endocrinologista também pode fazer esse acompanhamento, né? Então, é importante as mulheres entenderem. E uma coisa muito importante que eu vejo no meu consultório é o seguinte, muitas mulheres acabam não entrando nessa parte de reposição hormonal e existe uma janela que se fala, na qual você pode entrar e ter mais eficácia de hormônios. Então, sempre o endocrinologista, sempre o ginecologista tem que acompanhar essa mulher para saber quais são os sintomas que ela tem, ela não entender que tudo é normal ali da idade, porque dá para melhorar a qualidade de vida da mulher. Muito bacana, daqui a pouco a gente vai falar sobre todas essas questões. Queria aproveitar, gente, e chamar a ginecologista, que é a doutora Caroline Keren, para conversar aqui com a gente no nosso Papo Online. Doutora Caroline, seja muito bem-vinda, agradeço desde já a sua disponibilidade, seja bem-vinda aqui no nosso bate-papo sobre menopausa. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite para falar desse assunto tão importante que é a menopausa, tão frequente no meu dia a dia aqui no consultório. Doutora, queria começar com a mesma pergunta que eu fiz para as doutoras que estão aqui sentadas comigo, que é, o que é a menopausa para os olhos da ginecologia? A menopausa ela é definida como cessar da minha menstruação por 1 ano, que nem as meninas já comentaram aí. Então, deu 1 ano inteirinho sem menstruar, aí a gente contabiliza que realmente é menopausa. Porém, tem muitos sintomas que acabam muito antes, acontecendo muito antes, que são esses que já foram citados e algumas outras coisas a mais. Então, a mulher acaba sentindo já uma insônia, aqueles calores, sudorese noturna, onda de calor, ressecamento vaginal, começa a ter uma mudança de humor, fica mais irritada, às vezes mais depressiva, fica também com, às vezes, incontinência urinária, isso mais a longo prazo, por conta da repercussão da baixa hormonal. A menopausa nada mais é do que a diminuição dos hormônios produzidos pelo ovário, estradiol, progesterona, testosterona,
Então, ao longo do tempo, fisiologicamente, vai entrando em falência ovariana e o ovário vai diminuindo com o tempo, gradativamente, essa produção hormonal. E isso repercute a curto, médio e longo prazo. Então, sintomas mais comuns, que são as ondas de calores e essa irritabilidade, são geralmente os primeiros que acabam acontecendo. E a longo prazo, não tratado adequadamente, vamos poder ter aí a osteoporose, né? Isso é muito importante. A gente está falando de qualidade de vida da mulher. Então, fazer esse tratamento, descobrir que está tendo realmente a menopausa, seja ela pelos sintomas ou com uma avaliação no ginecologista, ver a dosagem hormonal, que realmente, como foi citado às vezes, o uso do DIU, o uso de Implanon, pode dar uma percepção de não ter menstruação e não saber de quando entra a menopausa, mas aí entra aí a avaliação laboratorial e clínica também para definir realmente se entrou na menopausa. E aí, a menopausa, os hormônios. Pode continuar, desculpa. Mas basicamente isso, diminuindo bastante o hormônio, então a gente consegue ver no sangue os hormônios alterados, com a baixa produção e com o FSH e LH aumentado. E o que é a menopausa para você, doutora? Inclusive nesse manejo, lidando com as pacientes que chegam no seu consultório, com os relatos, com as histórias de cada uma, como que você percebe a menopausa? Eu percebo como uma dificuldade na qualidade de vida, diminui muito, né? E médico ginecologista é o médico da mulher, acaba sendo, né, geral. Então a gente precisa entender que a menopausa, ela, apesar de ser um evento fisiológico, ela é um evento tratável e a gente precisa ver direitinho, porque não é só o dia a dia, não é porque está mais estressada ou que não está conseguindo dormir direito, mas é a qualidade de vida da mulher. E por mais que a gente, você vê, a expectativa de vida da mulher agora hoje em dia aumentou bastante. Então, digamos aí que viva até 80, 90 anos. Parou de menstruar com 50. E aí, acabou a vida com 50? Acabou a vida com 50. Pelo contrário, agora a gente precisa recuperar a qualidade de vida dessa mulher para viver muitos e muitos anos. Com qual frequência uma mulher na menopausa precisa ir ao ginecologista? Quais são os exames, quais são os acompanhamentos que são necessários? Porque na idade reprodutiva tem que ir ali de 6 em 6 meses ou uma vez ao ano no máximo, né, de demora. E o que muda quando a pessoa entra na menopausa? Essa rotina continua geralmente sendo anual. Lógico que é avaliada de pessoa para pessoa, porque tem alguns exames que precisam ser feitos, dependendo da patologia da pessoa, um pouco mais precoce. Porém, geralmente anual. O que diferencia são os exames agora que precisam ser feitos. Então, geralmente, acima de 40 anos, tem que se acrescentar a mamografia junto ao ultrassom de mamas para fazer o rastreio do câncer de mama. A parte ginecológica do colo uterino continua mais ou menos a mesma. Então, é anual, feita de Papai Nicolau, se possível com colposcopia associada, para conseguir diagnosticar precocemente câncer de colo do útero. Mas em relação à menopausa mesmo, a gente vai começar a fazer algum exame, geralmente acima de 50, quando tem alguma repercussão, por exemplo, como para ver a osteoporose, que é o da densitometria óssea. Então, basicamente, são esses exames adicionais. A parte hormonal também pode ser pesquisada, isso em qualquer fase da vida, mas geralmente nessa fase a gente costuma pedir com mais frequência para poder detectar realmente se está tendo ou não um início de falência ovariana, porque a gente não quer pegar o caso já quando já está a menopausa instalada, a gente quer ver isso antes para poder já começar tratamento. O que é, doutora, a menopausa precoce? Queria entender, ela tem aumentado entre as mulheres? A menopausa na mulher brasileira normal, geralmente é de 45 a 50 anos. A menopausa precoce geralmente ocorre abaixo dessa idade, entre 40 e 45, até antes disso, até a menopausa precoce mesmo, abaixo de 40 anos, né? E isso é muito prejudicial para a mulher. Uma mulher que entra na menopausa muito antes do tempo, é muito tempo sem os hormônios. Os hormônios são muito importantes em vários metabolismos no nosso organismo. Então, metabolismo ósseo, metabolismo cardíaco, metabolismo cerebral, tudo isso depende de hormônio. Por isso que é importante essa chamada, a gente descobrir isso o quanto antes, né? Não tem nada assim muito documentado
existem alguns estudos que mostram que realmente está antecipando, talvez por mudança de qualidade de vida, alimentação, uso de agrotóxico. Nossa alimentação, a gente não sabe de onde que vem a parte de alimentos, se está havendo agrotóxico ou não. Então, a parte alimentar, a parte de atividade física, lógico que existem algumas patologias que podem causar uma menopausa precoce, então algumas alterações genéticas também pode acontecer, mas é de uma família que você já vê que a mãe, as tias, todas já tiveram uma menopausa precoce. Então, quando na família tiver vários casos de menopausa precoce, tem que se fazer uma investigação genética em relação a isso. Agora, algumas doenças, por exemplo, a cachumba, ela pode dar uma menopausa precoce e, em alguns casos cirúrgicos de remoção do ovário, cirurgicamente, você acaba produzindo na mulher uma menopausa assim que retira. E às vezes tem alguma doença nos ovários, mesmo que for benigna, acabou tirando e acabou dando uma antecipada nessa menopausa. São geralmente as principais causas da menopausa precoce, mas se está vendo sim que está antecipando a idade da mulher na menopausa. E doutora, para encerrar, queria que você deixasse um recado para as mulheres, como que elas podem se preparar para essa fase da vida? Eu acho que primeiro ter esse acesso aqui ao canal é extremamente importante, porque às vezes a pessoa realmente não sabe a informação de que aquilo que ela está passando é um processo natural e que tem tratamento, não precisa passar mais por aquilo. Hoje em dia tem tantas terapias hormonais ou não hormonais para melhorar, não tem necessidade de passar por isso sem nenhum outro tratamento. Então, eu acho que saber quais são os sintomas, procurar regularizar, sempre passar no médico todo ano certinho, fazer os exames de rastreamento, se informar e saber que tem os tratamentos possíveis para isso, que não precisa passar por isso sozinha. E se você souber de alguém próximo, amiga, é bom sempre conversar. Existe um tabu de vergonha, né, de falar que está na menopausa, por ter essa associação com envelhecimento, de estou na menopausa, agora não sirvo mais, né, para a sociedade. Então, não é bem assim. É um processo fisiológico que é normal, todas as mulheres vão passar por isso, mas precisam sofrer por causa disso. E eu acho que esse é o ponto. Muito obrigada, viu, doutora? E você que me assiste, gostou desse bate-papo, eu vou te passar o @ da doutora. Pois é, doutora Caroline Querem. O @ dela é doutora, abreviação, .Caroline Querem ou Clínica Mantelli. Você pode acessá-la por esses dois canais, por esses dois Instagrams. Doutora, muito obrigada, viu, por esse bate-papo aqui com a gente. Eu que agradeço. Até mais. E, Débora, a gente estava aí, então, falando sobre as consequências, como que o corpo reage a essas baixas de hormônio. E eu queria entender um pouco sobre o assoalho pélvico, que é uma região que costuma ser bastante afetada assim que os hormônios começam a cair. Sim. Acaba que o assoalho pélvico ele pode ser afetado de algumas formas, né? Muitas dessas mulheres, elas acabam perdendo massa muscular, então a gente perde do corpo inteiro, braços, pernas, assoalho pélvico não é diferente disso. Então acaba sendo uma região que fica um pouco mais flácida, então, e ali sustenta todos os nossos órgãos. Por isso que aí algumas mulheres começam a ter alguns problemas, que pode ser o deslocamento dos órgãos, então são os prolapsos, que é mais conhecido como a bexiga caída, o útero também pode ter um deslocamento, algumas coisas assim. Uma outra coisa é a alteração de quando a mulher tem a atrofia vaginal, que a mucosa fica muito fina, acaba tendo ressecamento e acaba se provocando dor durante o ato sexual. Então, a mulher, ela, principalmente a mulher que ela não cuidou muito desse assoalho pélvico, na parte da incontinência urinária, acaba piorando. Já a parte da atrofia, isso pode acontecer com qualquer mulher, essa mucosa fica muito fininha, é pela falta de hormônio também, né? Então, se a mulher pode fazer a reposição hormonal, isso acaba amenizando, mas a fisioterapia pélvica, ela acaba ajudando bastante, devolvendo a flexibilidade. Então, a gente faz tanto a parte de fortalecimento para as pacientes com incontinência, quanto a parte de aumento de flexibilidade para que essa mulher não sinta dor.
A gente estava falando agora há pouco com a ginecologista sobre essa menopausa precoce. Então, se uma mulher ela entra nessa menopausa precoce, quer dizer então que todas essas consequências podem ser ainda maiores? Sim. Na verdade, não é que elas vão ser maiores, elas vão ser antecipadas. Né? Então, aquela mulher que começa a perder fibra muscular do corpo, que seja uma menopausa precoce, 38 anos, 40 anos, ela já começa a se sentir derretendo antes, né? Então, ela sente tanto pele quanto musculatura, tudo isso vai se alterando anteriormente. Então, o que ela sentiria aí com 50, 50 e poucos anos, ela vai acabar sentindo antes. Entendi. E, doutora Raquel, com relação ainda falando sobre essa menopausa precoce, meninas que tiveram aí o início, que menstruaram cedo, elas tendem, como a ginecologista comentou, elas podem vir a ter essa menopausa precoce. Como que é isso para os olhos aí da menopausa? Da endocrinologia. Aí são os cuidados que ela tem que tomar já antes, né? E igual que a gente estava falando assim da parte pélvica, né? A gente tem que fazer os cuidados para quê? Da parte alimentar. Por que eu estou frisando assim nessa parte alimentar, né? Porque a mulher ela vai perceber a base nossa é a alimentação para tudo, alimentação e atividade física, independente de qual seja o seu diagnóstico, né, pressão alta, diabetes, o que a gente sempre fala? A base alimentar e a atividade física. Tá. E aí tem que ter uma sensibilidade maior, poxa, estou perdendo massa muscular, estou tendo aumento, né, porque quando você tem a queda do hormônio, o metabolismo fica mais lento, né, então eu vou ganhar mais peso. E aí o que a pessoa tem que pensar? Poxa, vou arrumar minha alimentação, né, não precisa, e quando eu falo arrumar, não é entrar numa dieta restritiva, mas a gente ter um consumo bom de proteínas para auxiliar na construção muscular, de carboidrato para auxiliar o quê? Em questão de energia, né? Estou indo treinar, preciso também de energia. Não vou cortar 100% carboidrato, sendo que eu preciso de energia para ter uma evolução no meu treino, para não ter essa perda, derretimento muscular, né? E também questão de gorduras. As gorduras boas são necessárias para formar auxílio das nossas células, dos nossos hormônios. Então, prestar atenção na parte da alimentação, prestar atenção na parte da atividade física e, claro, repor os hormônios. Uma das coisas importantes também para a gente analisar, que a gente está falando na reposição, né, que vai caindo o hormônio feminino, mas a gente também prestar atenção na nossa tireoide, que é um dos hormônios que também acaba sendo afetado, que pode ser afetado quando a mulher ela entra na menopausa. E aí a tireoide, o hipotireoidismo, deixando o metabolismo mais lento, aí a mulher fica mais cansada, né? E aí entra baixa dos hormônios sexuais e ainda alteração hormonal da tireoide. Então, que acaba intensificando esses sintomas de cansaço, perda de massa muscular, né? E a queixa maior para o ganho de peso. Eu vou daqui a pouco levantar para dar um recadinho para você que me assiste e vou deixar vocês com a resposta da doutora para a seguinte pergunta. Doutora, eu queria entender um pouco quanto todo esse quadro, a gente falou aí sobre sintomas, que essa redução dos hormônios acaba gerando, né, no corpo da mulher e como que a mulher é afetada emocionalmente nessa fase. Na parte emocional, ela vai queixar muito, né? Que ela fala assim, poxa, primeiro que ela vai sentir que ela não está sendo alteração dela de mulher, né? Que ela fala assim, poxa, eu não tenho mais aquele meu humor, não tem, na parte profissional dela, ela vai queixar de raciocínio, vai queixar de cansaço, não vai dormir tão bem, e aí e quando a gente não tem o sono bom, o que a gente acaba fazendo? A gente acaba estendendo um outro problema que no dia seguinte a gente acaba acordando mais irritada, mais cansada. Então, isso afeta demais na parte emocional da mulher. E por isso que a gente sempre reflete na ideia da mulher fazer a reposição, porque vai trazer o benefício para ela. E do jeito que a gente está falando, nossa, que susto, que medo de entrar nessa fase, né? Mas a gente está pontuando todos os sintomas que ela pode ter, principalmente na parte emocional também, para passar essa fase dela com qualidade de vida. Então, ter uma qualidade de sono, ter um bom humor, e isso daí vai afetar tanto na questão dela pessoal, quanto na questão do trabalho. E se você está gostando do nosso bate-papo, a gente vai para um rápido intervalo e na volta tem muito mais, não perca!
Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta aqui com Consulta ao Doutor. Nós estamos batendo um papo sobre menopausa. Se você chegou agora, esse é o tema. Estamos falando, é claro, sobre a saúde da mulher. Te lembro que nós estamos ao vivo e em transmissão pelo site hittv.com.br. Nosso canal de comunicação está aberto. Não deixe de mandar a sua pergunta. Participa aqui do bate-papo com a gente. No 0 Operadora 11 3337 5886. Temos sim enquete, só que agora, gente, a enquete já está em seus minutos finais. Portanto, ou você participa já, ou você vai perder a vez. Diretor, coloca pra gente, por favor, a enquete que está rolando no Instagram, @consultaaldoutor. Desafios na menopausa. Variação de humor e depressão, dificuldade de acesso a terapias hormonais ou menopausa precoce. O que mais te assusta quando a gente traz esse tema para você? Te lembro também para você me adicionar, é claro, nas suas redes sociais, @Dani_Parisi. Bom, o bate-papo está acontecendo aqui com as doutoras, a endocrinologista a doutora Raquel Menezes e também com a fisioterapeuta pélvica, a doutora Débora Pádua. Muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês. E, gente, conversamos bastante aí sobre os problemas, sobre os sintomas, todas as dificuldades que as mulheres enfrentam ao chegar nessa fase. Vamos trazer um pouquinho aqui de solução? Vamos olhar um pouco para as tecnologias que existem, que estão ao nosso dispor e de que forma a gente deve usá-las. Então, doutora Raquel, eu queria saber o que a gente tem de disponível para ajudar em quais sintomas. E vamos agora falar sobre os recursos que a gente tem que não são hormonais nesse início. Perfeito. A parte alimentar, e aí a gente vai falar o quê? Tem a parte tanto da alimentação quanto da suplementação. O que são suplementação? É para auxiliar, para complementar a parte nossa de alimentos, né? E então a gente vai pensar na menopausa, a gente tem a questão de baixa os nossos hormônios, osteoporose. Osteoporose, o que a gente pode fazer suplementação? Do leite, né, que tem cálcio, porque a gente vai pensar na osteoporose, a falta do cálcio. Então, vamos pensar no leite, no iogurte, né, nas folhas verdes também contém cálcio. A gente tem que pensar no ferro, né. Então, a suplementação para a gente, pensando na parte óssea, vamos falar do cálcio. E na questão da gente ter uma boa disposição, na questão do colesterol, a gente consumir do ômega 3, né, que a gente sempre fala. Então, na parte de alimentação, a gente pode pensar também, incluir aí os peixes, né, os peixes, sardinhas, os peixes gordurosos que contêm esse ômega 3. E para suplementar, que a gente também pode, e aí é claro que eu sempre vou falar para o paciente, né, fazer um acompanhamento médico para ver direitinho, mas a gente tem que pensar na suplementação da vitamina D, que é importante para a imunidade, para a nossa parte óssea, do ômega 3, do magnésio, né? E a mulher, que a gente falou muito assim da parte nossa de ansiedade, na nossa parte de estresse, né? Da alteração do humor. Então a gente tem que pensar no magnésio. O magnésio também é importante para a gente. Outro fator importante, né, na questão emocional é o 5-HTP. 5-HTP é o nosso precursor de serotonina. A gente encontra isso nos alimentos? Também. A gente encontra na aveia, a gente encontra na banana, a gente encontra suplementação de 5-HTP, tá? E isso daí ela vem auxiliar para a gente na questão de ansiedade, de saciedade. Muitas vezes a gente coloca essa suplementação para tomar à noite, ou a gente fala que ele comeu aquele mingauzinho à noite, né? Mingauzinho de aveia. Por quê? Porque você vai ter esse 5-HTP, que é o nosso precursor de serotonina. E o que a serotonina ela faz no nosso metabolismo? Diminui a ansiedade, ela vai auxiliar na questão de saciedade, tá? Então, assim, a gente tem muitas coisas assim, que a gente pode olhar sem ser somente na parte dos hormônios e na parte da alimentação e suplementação. Lembra que eu falei da tireoide, né, que pode também venha causar, por conta da baixa hormonal? A gente pode pensar nas castanhas. Castanhas contêm selênio, zinco, que todos esses daí, eles vão auxiliar no bom funcionamento da nossa tireoide. E aí são suplementações importantes que a gente tem que ter na parte da alimentação e na parte de suplementação. Então, ômega, magnésio, selênio, zinco, ferro, tantas coisas que a gente tem que pode acesso ali na nossa mesa, né? E a gente fica achando, somente os hormônios. Não, a gente tem esses daí também para potencializar,
né, para auxiliar a gente. Pensar também na soja, né? Que ela vem, a nossa baixa hormonal é a baixa de estrogênio, sabemos que é a soja, o grão de bico. Então, eles também contêm uma quantidade que vem auxiliar. Não é que, eu não posso, então quer dizer, se eu comer isso tudo, eu não preciso fazer a reposição? Não, não disse isso. Mas tem pacientes que elas não podem fazer a reposição, né, por contraindicação médica. Aí a gente entra com esses auxílios, né? E se você pode fazer a parte sua de suplementação hormonal, também não significa que você tem que excluir isso. Quanto melhor alimentação a gente vai ter, mais vai entrar em conjunto para potencializar seus resultados e bem-estar, né? Temos uma perguntinha do nosso público. Por favor, diretor, coloca pra gente a pergunta na tela. Pergunta é da Angélica, do Espírito Santo de Serra. Boa tarde para você. Primeiramente, já gostaria, inclusive, de agradecer sua participação. Amo acompanhar o programa. Mulher que retira o útero, ainda tem menopausa? Tem. Qualquer uma das duas, ou as duas, inclusive. Tem. Pode começar, Débora. O que acontece? A gente fala da parte ovariana. Isso. Então, enquanto os ovários produzem hormônios, então essa mulher não entrou na menopausa. Então, ela pode fazer a retirada do útero, mas se ela mantém ovários, ela ainda continua tendo hormônios ali. Então, ela pode fazer o acompanhamento, ela vai ter como se fosse ela tem o trabalho dos ovários dela. A partir do momento que ela entra na menopausa, não tem mais esse trabalho hormonal. Sim, é isso mesmo, né, Raquel? Isso. Que aí a gente entra na falência, a menopausa é a falência ovariana. Ela retirou o útero, mas ela tem os ovários e vai continuar a produção. Que aí vai ver que ela entrou na menopausa do mesmo jeito que a mulher que tem o útero, através dos exames e dos sintomas, né? Que aí a gente vai vendo o aumento do FSH no exame, diminuição de estrogênio, progesterona e testosterona no exame e os sintomas que a paciente vai ter, e aí ela vai ser necessário ela começar a reposição. Mas a partir do momento que ela tirou o útero, não significa que ela entrou na menopausa. Muda alguma coisa para o caso dela ou não necessariamente? Não, não necessariamente, né? Ela vai ser do mesmo jeito, acompanhamento, e quando ela tiver essa falha ovariana, que aí a gente vai entrar com a reposição hormonal. A única coisa dessa mulher é que ela não tem mais que fazer, por exemplo, um Papa Nicolau com uma colposcopia para ter um problema ali, um HPV que virou um câncer de colo uterino. É a única coisa. O restante é tudo igual. Ela tem que fazer acompanhamento do mesmo jeito. Perfeito. Muito obrigada, Angélica, pela sua contribuição, pela sua pergunta. Temos mais perguntas dos nossos telespectadores. Pergunta na tela. Elaine, de Pernambuco. Gostaria de saber se uma mulher com atraso de 2 meses e com ondas de calor pode ser sinal de menopausa. 2 meses. E aí, Raquel? Pode ser. Aí a gente tem que investigar, né? Se não, que tem claro que quando você tem um atraso do ciclo menstrual, não vem a ser somente a menopausa, né? E aí a gente tem que olhar todo um contexto. Mas sim, às vezes a mulher ela fala que ela tem o atraso da menstruação, às vezes o que acontece? Ela acaba tendo ciclos irregulares, ela fala, tipo, menstruei 2 vezes nesse mês, né? Fica bem desregulado para ela. Então, é um indício, sim, de que você está nesse período aí do climatério, perimenopausa, que vai entrar na menopausa. Perfeito. Vamos então começar a falar sobre reposição hormonal. Imagino que você que está me assistindo estava aí querendo saber, bastante curioso. Então, Raquel, vamos começar. Quais são as opções que a gente tem disponíveis no mercado? O que é essa terapia de reposição hormonal? Então, a gente sempre orienta o paciente qual que é a melhor. A melhor é que o paciente vai se adequar mais, né? Então, assim, a gente tem reposição tanto por via oral, né? Vai tomar um comprimidinho, tem reposição em gel e tem a reposição em implante hormonal. O que é o implante? Eles são como se fossem pequenos comprimidinhos que é colocado, né, ali na pele, abaixo da pele, no subcutâneo, e aí ele vai liberando a quantidade de hormônio diariamente num período de 5 a 6 meses. E aí, o que a gente tem que analisar, né? Do gelzinho,
eu sempre falo para os pacientes que a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Como que funciona? Você vai pegar e aí você vai na médica, no médico, e eles vão passar a quantidade que você precisa da reposição hormonal. Ele vem um pumpzinho, vem um frasquinho que você vai apertar e aquela quantidade que for sair do frasquinho é a quantidade exata que você vai passar o hormônio na sua pele. Então, você tem que... Aí a gente sempre orienta o paciente a tomar cuidado. Por quê? Ou fazer interno de coxa, para não passar ninguém. Se a gente passa no braço, pensa, aí tem criança. E até mesmo porque nós mulheres estamos retardando mais, né, o período gestacional. Aí tá lá, a mulher tá passando ali o gelzinho, vem o filho, encosta, né, que tá ali na adolescência. Se serve pra gente, é uma reposição hormonal, se a pessoa encostar ali, vai passar também, né? Sim. Então, isso daí que são alguns cuidados que a gente tem que ter. Outro cuidado que a gente sempre fala é para lavar as mãos após a aplicação. Porque do mesmo jeito que você tá ali com o gelzinho que você aplicou, ele continua aqui na ponta dos seus dedos. E aí você também vai encostar na pessoa, você também pode transferir essa quantidade de hormônio. Eu particularmente, né, eu sempre falo para os pacientes, eu gosto de fazer com todas os pacientes, de fazer a reposição primeiro, ou o gelzinho, né, o estradiol em gel, progesterona eu gosto de fazer por via oral, porque nós temos tanto os receptores, né, na parte nossa do útero, de ovário, mas tem na nossa parte cerebral. Sempre indico de passar a progesterona, de tomar a progesterona principalmente à noite, porque ele vai auxiliar na questão do sono, né? Lembra que a gente falou que a mulher, questão de insônia, vai alterar. Então, fazer o uso da progesterona à noite também. E o implante? O implante a gente sempre coloca, eu sempre coloco na paciente a partir do momento que eu vi que ela está indo, está se adaptando, né? Eu falo para a paciente, olha, o que acaba sendo um incômodo, né, entre um e o outro. O implante você coloca e deixa ali tranquilo. Já o gelzinho ou a progesterona por via oral, você tem que aplicar diariamente, né? E aí não pode esquecer, porque você esquece, é um dia que você fica ali sem o hormônio. Quais são os riscos e os benefícios? Os riscos que a gente tem que analisar, né, a questão de trombose. Então, se a paciente, aí são essas perguntas que a gente tem que ver, analisar. Se a paciente ela teve AVC, se ela teve risco cardíaco, se ela já teve um histórico, né, tipo, de infarto, parte cardíaca, e aí a gente vai e não faz, dependendo do caso dessa paciente, a gente não faz a reposição de hormônios. E se ela também teve câncer, se a paciente teve câncer de endométrio, câncer de mama, a gente não faz, não é recomendado a gente fazer a reposição. Não é, agora assim, minha mãe teve, minha irmã teve, não tem uma contraindicação, mesmo sendo parente de primeiro grau, né? Por isso que tudo isso daí é conversado e feito exames para a gente fazer a reposição. E dos benefícios, né, daí são diversos, que a gente já comentou. Disposição, questão de humor, vai auxiliar na questão de massa muscular, vai auxiliar na questão de osteoporose. E a mulher, quando ela entra na menopausa também, né, quando ela está nesse período, a gente tem que pedir a densitometria óssea, que é um exame que a gente verifica se tem osteopenia, osteoporose. E o que é legal? A gente vê que quando a mulher, por mais que você pega uma paciente que ela está com uma osteoporose, uma osteopenia, que é o início ali que pode virar uma osteoporose, que são ossos fracos, quando a mulher ela faz a reposição dos hormônios, se você pegar de um exame para outro, ele pode reverter até uma osteoporose, né? Então, a importância do hormônio. Enormes. E, por exemplo, uma pessoa que não fizer a reposição, tem algum risco? Se não fizer a reposição, existe essa possibilidade da gente ficar fazendo as suplementações, mas eu sempre falo para o paciente, né? Quando a gente tem baixa de estrogênio, qual que é a maior probabilidade? De ter infarto, né? Para nós mulheres, é após a menopausa que a gente tem maior risco de vir a ter problemas cardíacos. Do infarto, da questão da osteoporose, da questão neurológica, né? Se a gente está falando assim que a progesterona, que os hormônios também estão associados com a nossa parte neurológica, então se a gente não faz essa reposição, maior propensão sim de demência, de perda de massa muscular. Músculo, gente, não é só... Quando a gente fala faz essa atividade física, né? É porque ele é um órgão importante para a gente. Então, se você não faz a reposição, existe sim todos esses riscos, né? Cardiovascular, neurológico, de massa muscular. Então, é importante sim fazer a reposição, né? E por falar em músculo e na importância de estimulá-lo, queria que você trouxesse para a gente qual que é a importância da fisioterapia pélvica nessa fase da mulher. Olha, a fisioterapia pélvica, ela é essencial para a mulher, para que ela
mantenha todos os órgãos ali bem, tudo funcionando adequadamente. Porque a gente tem algumas funções ali naquela região, de micção, de evacuar e da própria relação sexual. Então, você mantendo isso em ordem, você faz com que você acabe não perdendo urina, para evacuar fica mais fácil, para ter relação também fica mais fácil. Então, é a parte funcional mesmo. Então, como a Raquel falou, a gente tem músculos e é uma parte muito importante do nosso corpo. E para o assoalho pélvico, ela tem várias funções aí que fazem toda a diferença na vida da mulher casada, que acaba tendo um ressecamento vaginal. A gente acabou não falando muito, mas tem a parte de lubrificantes, de hidratantes hoje, que melhoram bastante essa região, fazendo com que essa mulher, ela alongue ainda mais essa fase da vida dela sem os desconfortos que acaba vindo com a menopausa. Até porque uma das queixas maiores é a dor, né, na relação e realmente a incontinência urinária. Então, é importante sim, porque são um dos sintomas que vem por conta da diminuição hormonal. Que aí entra a fisioterapia pélvica para isso, para potencializar, né, esses resultados aí do... Exatamente, porque quando você faz o uso de hormônio, você acaba melhorando bastante, mas às vezes, quando essa mulher ficou um tempo sem hormônios também, às vezes o resultado não é tão bom. Quando ele é associado à fisioterapia, ele dá excelentes resultados, para que essa mulher não sinta desconforto e que ela possa ir alongar, principalmente essa parte de relação, né, que é uma das maiores queixas das mulheres. Quase 50% das mulheres têm essa queixa. E elas falam que é bem sofrido, né? Elas falam assim, é muito difícil. E aí fica ruim, né? Porque o parceiro quer. Ela falou assim que ela também acaba não tendo a vontade, porque sabe o quanto é doloroso, assim, para fazer a relação, né? Outro dia eu escutei uma expressão e achei engraçada, mas, tipo, que realmente encaixa com a queixa que a paciente traz. É a mesma coisa que você brincar num tobogã sem água, né? Você fala assim, é muito doloroso. É bem isso. E isso, a longo prazo, ela entra num ciclo que a gente fala que é o ciclo de dor e que ela não consegue sair mais. Então, e cada vez ela fica sem hormônios, grava memória dolorosa e aquilo ali só piora com o tempo. E aí junta tudo isso com o tabu de se falar sobre o assunto, de conversar com o parceiro, com o marido, aí é muito complicado. Isso é verdade, mas tem tratamento. Tem tratamento e o importante então é associar a alimentação, gente, suplementação, fazer a reposição hormonal e inclusive a fisioterapia pélvica. Vamos dar uma olhada, gente, no resultado da nossa enquete. Por favor, diretor, resultado na tela. Então, aí os desafios da menopausa, a maior parte respondeu dificuldade de acesso a terapias hormonais. Em segundo lugar, ficou a variação de humor e a depressão. E em terceiro, a menopausa precoce. Doutora Raquel, como que funciona essa questão do acesso à terapia? Ela é realmente, a questão financeira, por exemplo, é um limitador? Não, a questão, eu acredito mais que venha a ser... Hoje em dia, na parte médica, mudou bastante, né? Porque antes era assim, entrou na menopausa, é um ciclo natural. É verdade, né? Tipo, é um ciclo natural. Mas também tinha muito o mito do... Isso até na parte médica, tá? Por desconhecimento e... Faz mal, câncer, não, é melhor evitar. Mas, poxa, a menina toma anticoncepcional a vida inteira, que é um hormônio, e é dado. Aí quando ela entra na menopausa, que ela precisa do hormônio, não, pode dar câncer, né? É claro que a gente tem que ter um bom senso, investigar, ver o histórico, né, familiar, ter todos os cuidados, por isso que existe a consulta, a anamnese. Mas, assim, num certo momento, foi, sim, de desconhecimento, até mesmo da parte médica, né? E também por não identificar os sintomas das mulheres antes de realmente entrar na menopausa, porque aqui a gente está falando de uma menopausa que realmente, 12 meses sem menstruar. Mas e nesse período que ela já está entrando, né? Que já pode, não precisa esperar ela entrar totalmente, ficar 12 meses sem para voltar, falar, você ficou um ano sem uso de hormônio, agora vamos voltar, né? Então, assim, acaba por desconhecimento. Antigamente, na área médica, que agora hoje em dia tem muito acesso e os médicos eles estão tendo essa visão, né? Tipo, tá sendo mais estudado, mais divulgado em congresso. Mas, assim, questão de preços, né? A gente tem, assim, a reposição que a parte
do implante, ele vem a ser o mais custoso mesmo. Mas que se a gente vai fazer reposição por via oral, por gelzinho, não é tão custoso. Sabe o que eu percebo uma coisa também, Raquel, muito importante, que acho que as pessoas têm que entender também. Existe a pomada que é usado local, é um hormônio local. E muitos dos ginecologistas, eles passam isso para a paciente, mas a paciente não sabe que aquilo é hormônio. E além dela não saber que aquilo é hormônio, que ela usa com um aplicadorzinho e tudo mais, algumas vezes por semana, muitas vezes ela não consegue perceber tanta diferença e ela abandona. Eu tenho muitas pacientes no consultório que abandonaram o uso. Eu usava uma pomadinha que o médico me passava, mas não sabia que aquilo era hormônio. Por isso que é tão importante uma conversa direta, olho no olho. Exato. Gente, queria agradecer demais a participação de vocês. Vou passar rapidamente o @ das nossas doutoras que deram aí pra gente uma aula sobre menopausa e como viver melhor nessa fase da vida. Doutora Raquel Menezes, esse daí é o @ dela, doutora abreviação. O WhatsApp dela é 11 9 14 53 4790. E a doutora Pádua, fisioterapeuta pélvica, doutora Pádua Oficial, esse é o @ dela. Vou deixar também o site dela, vaginismo.com.br, não deixe de acessar. E também o telefone, 11 3253 6319. Muito obrigada, viu, por todo esse bate-papo. E você que me acompanha, muito obrigada por estar aqui, permanecer até o final. Amanhã a gente volta a se encontrar com mais temas interessantíssimos a serem debatidos. Excelente tarde e até mais!